Preço tem que seguir as regras do Elliott. Quem pagou um monte de dinheiro para fazer um curso dessas e olhou vários exemplos de preço seguindo as regras do Elliott, realmente acredita que o preço tem que seguir as regras do Elliott. Eu vou te dizer, eles têm razão. Preço precisa respeitar as regras do Elliott. Sabe por quê? Porque existem tantas regras que o preço nunca vai conseguir escapar. Mas você pensa nisso e pensa bem, será que tantas regras te ajudam na hora de fazer uma decisão de comprar ou vender? Qual regra você vai aplicar? Então, essa questão que o preço tem que seguir as regras do Elliott é verdade. Só que as regras do Elliott não dão dinheiro. Qual é o problema principal da frase preço tem que seguir as regras do Elliott? Preço não tem que fazer nada. Preço pode fazer o que ele bem entender. Quantas vezes eu vou falar isso para vocês durante esse curso? Muitas vezes. Muitas vezes. Sabemos que preço frequentemente reage nos limites Ficube. E o Ficube é baseado em alguns fundamentos da teoria do Elliott, principalmente o fractal 5,3, Φ e separação Φ ao cubo. Se o Elliott tivesse parado por aí, estava lindo. Se ele fosse um operador, teria parado. Mas ele observou um monte de gráficos, estava doente e precisava de tempo para recuperar. Durante esse tempo, ele viu um monte de gráficos e começou a escrever um monte de observações e um monte de regras. É simples. Preço está em consolidação ou tendência. E o fractal principal, que representa comportamento ou estrutura de preço, é o fractal 5,3. E o fractal 5,3 dentro dele mesmo é separado por Φ ao cubo. Isso é a maneira mais eficiente para ver tendência e consolidação, riscos e alvos, e também todos os indicadores calibrados dessa maneira dão o mesmo sinal de tendência e consolidação. Então, Ficube, fractal 5,3, representa o denominador comum de toda a análise técnica de todos os gráficos. Então, vale a pena, se você ainda não estudou, aprender essa tecnologia. Muitas pessoas perguntam para mim, Bo, por que preço está subindo ou caindo desse jeito? Normalmente eu olho no gráfico e identifico uma condição técnica de forte tendência e falo para essas pessoas porque o gráfico indica uma forte tendência. Mas não é isso que eles estão procurando. Eles acreditam, eles têm outras crenças. Por exemplo, o movimento de preço é baseado em notícias. Ou tem uma correlação de um gráfico com o outro. Por exemplo, quando o petróleo sobe, o Petrobras sobe também. Quando o Dow Jones cai, mini índice Ibovespa cai também. Então, estão procurando uma correlação com algo diferente que poderia justificar sua crença disfuncional. Na verdade, quando o preço está subindo ou caindo, é porque tem condições técnicas no gráfico que mostram comportamento relativo dos fractais Ficube e condições técnicas ou de forte tendência ou de consolidação. Nós podemos identificar isso no gráfico. É só isso. Está subindo porque as expectativas da maioria dos participantes do mercado em tempos gráficos diferentes é que continua subindo, está em tendência e vai continuar subindo. Tendência que dá dinheiro, tem que acreditar nisso. Então, é necessário saber por que o preço está subindo ou caindo? Não, é só necessário saber se estiver caindo ou subindo, mas não por quê. Aceita o fato simples que em qualquer momento preço sobe quando tem mais demanda do que oferta. E preço cai quando tem mais oferta do que demanda. Em cada instante, preço pode subir ou cair. Realmente, naquele momento, é importante entender quantas pessoas, quantos papéis estão na venda ou na compra. Isso não quer dizer que o book de ofertas é uma ferramenta eficaz. Aliás, a grande verdade de qualquer instante no mercado
baseado em oferta e demanda. Mas olhar para aquele oferta e demanda em tempo real não é, ao meu ver, uma bela ferramenta. Isso é uma armadilha. Porque a informação muda rapidamente no book de ofertas e, às vezes, pessoas com perspectiva de tão curto prazo não conseguem nem pensar na condição técnica mais importante do gráfico, aquele que dá dinheiro para a gente, que é a tendência. Então, vocês entendem que o preço sobe quando tem mais gente comprando do que vendendo, naquele instante. Então, como isso é verdade, você fica querendo monitorar isso. E quando você faz isso, você não está mais pensando na tendência, você está pensando no momento. E no momento é aleatório, o momento é randômico. A estrutura de preço no fim do dia que conta, e isso que onde a tendência acaba se mostrando. Eu te pergunto, se você está olhando no livro de ofertas, e lá você percebe muitas pessoas querendo comprar um certo preço, você vai conseguir identificar onde o preço vai estar daqui 1 hora, 2 horas, ou 6 horas, ou 6 dias daquele momento? Não. Você não vai olhar no livro de ofertas e entender o que o preço vai estar fazendo daqui a algum tempão. Só que tendência precisa de um bom tempão. Preciso de tempo para terminar, né? Para desenvolver, para andar e para terminar. Então não adianta você olhar para o livro de ofertas tentando acreditar que o momento vai te dar dinheiro. O momento vai tirar seu foco da tendência e deixar você olhando sempre em tantas mudanças acontecendo sempre que você vai ficar totalmente confusa e perdida. Cuidado com o book de ofertas. É bom lembrar do nosso amigo Forrest Gump e as regras dele em relação de preço. Primeiro, Forrest Gump não está preocupado com o movimento de preço ou análise técnica. Ele está justamente mais preocupado em proteger seu próprio capital. Isso é um fundamento de traders e investidores bem-sucedidos. A tendência de alta vai até a lua, ou até preço não conseguir fazer um novo topo. Dentro dessa regra simples do Forrest Gump, são conceitos importantes que respeitam a matemática do mercado. Primeiro, tendência de alta vai continuar em tendência de alta, ou seja, o comportamento atual provavelmente vai continuar. E que nós vamos acreditar que a tendência acabou quando o próprio preço nos mostrar. Porque nós seguimos o comportamento de preço. Como ele não é previsível, nós precisamos segui-lo. Como nós estamos sempre seguindo o comportamento de preço, quando ele mostra para a gente evidências que não vai mais continuar em tendência, nós vamos ver isso quando ele falha na tentativa de fazer novo topo. Aí nós podemos mudar a nossa postura. Cada novo topo merece um teste. Isso é uma regra para reforçar a regra anterior. Porque quando nós achamos que talvez o preço tenha ido longe demais, talvez não consiga continuar, ainda vamos acreditar na possibilidade da tendência. Vamos deixar mais uma chance de preço subir lá e testar seu topo anterior. Assim, nós sempre acreditamos no movimento atual, no comportamento atual. Mais uma chance para ter uma tendência bonita para dar dinheiro para a gente. O que isso força você a acreditar? Na continuação da tendência, na chance da tendência continuar. Em vez de olhar para reversão, melhor preço na venda, etc. Não. Nós vamos acreditar que o preço vai continuar subindo em tendência e mesmo assim nós vamos sempre deixar mais uma chance. Muitas vezes, quando deixa o preço com esse último chance para fazer novo topo, ele faz. E a tendência de alta continua. E na queda, a tendência de baixa vai até 0
ou até preço não conseguir fazer um novo fundo. A mesma regra da tendência de alta, só que de ponta cabeça. E cada novo fundo merece um teste. Vamos sempre dar mais uma chance da tendência de baixa mostrar se realmente quer continuar ou não. Então, terminamos esse segmento sobre as crenças de preço. E eu acho importante vocês assistirem esse segmento, como todos aqui de crenças, várias vezes, até você realmente começa a eliminar essas crenças disfuncionais da sua mente e adotar as crenças saudáveis que respeitam a matemática do mercado, são baseados no Trade System, metodologia FICUB. Lembre-se, preço pode fazer o que ele bem entender. Ele vai fazer o que ele quiser. Isso não é tão importante quanto o que você vai fazer. Então a questão de adivinhar, de prever preço, realmente não existe. Mas a capacidade, a habilidade de planejar e executar o que você vai fazer totalmente dentro do seu controle. E isso é a chave de sucesso como trader e investidor. Vamos para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre crenças de notícias.